Olá pessoal! Existe uma diferença enorme entre ser vista e precisar ser aprovada. E essa semana mexe exatamente nessa diferença, porque na quarta-feira, dia 12, acontece um eclipse solar total a 20 graus de Leão. Então a pergunta da semana é essa: quem é você quando o olhar dos outros para de dirigir a cena? Então vamos mapear aqui a semana, na segunda e terça, o céu mostra os acordos que você mantém para continuar sendo aceita. Na quarta, o eclipse tira a fala decorada. Quinta, ajuda a encontrar palavras mais honestas. E sábado, aumenta o volume daquilo que você decidiu dizer. E aqui na película sideral, a gente vai atravessar essa semana sem transformar eclipse em ameaça personalizada. Porque um eclipse pode marcar uma virada importante. Mas a história coletiva e a sua história pessoal não são exatamente a mesma coisa. Cada um vai viver esse processo de um jeito. Sabe quando uma relação parece muito tranquila, mas só porque ninguém fez a pergunta difícil? A segunda-feira começa nessa vibe, porque a Vênus está em Libra, um signo que procura troca e equilíbrio. E ela faz um trígono com Plutão e uma oposição com Netuno, esses aspectos que ela forma. De um lado, existe vontade de aprofundar vínculos, mas do outro, fica fácil completar as lacunas com aquilo que você gostaria que fosse verdade. Então, cuidado com a paz que depende de você não olhar direito e fazer vista grossa. Também vale observar promessas bonitas, afinidades instantâneas e negociações elegantes demais. Às vezes o contrato está sorrindo, as letras miúdas nem tanto. E na terça, a conversa ganha pressão. O Mercúrio, que entrou em Leão, ele se opõe a Plutão em Aquário. Então, uma mensagem simples pode virar disputa sobre quem controla o sentido da história. Vamos entender isso ainda. Então, antes de mandar 14 áudios explicativos, pergunta se você quer esclarecer ou conseguir a rendição oficial da outra pessoa. Mercúrio em Leão quer defender sua ideia. Plutão em Aquário pergunta quem ganha poder quando essa ideia vence, umas disputas de poder nas trocas. E Marte entra em Câncer na terça-feira no meio disso tudo, então o instinto fica mais protetor, mas também pode ficar defensivo. Uma crítica ao seu projeto pode parecer uma invasão à sua casa. Então, esse é o aquecimento do eclipse. Então, vamos lá. Antes de perguntar quem você quer ser, o céu mostra quem você virou para não perder vínculo, posição ou pertencimento. Vamos entender. Na quarta-feira, às 14h37, acontece o eclipse solar total em Leão. Astronomicamente, a Lua passa diante do Sol, o fenômeno será total em uma faixa que atravessa lugares como Islândia, Espanha, então ela não será visível do Brasil, infelizmente. E um detalhe importante, total descreve o fenômeno astronômico. Não significa que a vida de todo mundo vai desabar completamente às 14h37, porque é um eclipse total. O céu já tem trabalho suficiente para fazer. Não precisa administrar esse marketing do pânico também, que acaba tornando essa semana. Na astrologia, o eclipse solar funciona como uma lua nova de alcance mais longo. Ele abre um ciclo, mas não entrega imediatamente todas as respostas, afinal a luz se apaga. Então, por alguns instantes, a referência solar fica encoberta. Simbolicamente, aquilo que organiza sua identidade pode perder nitidez. Por isso, o eclipse também traz incerteza. Você percebe que um papel já ficou pequeno, mas ainda não conhece o próximo. Isso pode aparecer antes da quarta-feira ou se desenrolar nos próximos 6 meses. Então, não espere necessariamente um acontecimento cinematográfico no minuto exato do eclipse, aquela coisa. Às vezes a virada começa como um incômodo, uma vontade antiga perde força, uma ambição muda de direção, ou você escuta a si mesma dizendo uma verdade que já não consegue desouvir. Como o eclipse acontece em Leão, os temas passam por autoria, criatividade, coragem para ocupar espaço. O Leão também fala da alegria, de colocar a sua assinatura no que faz. Só que existe uma armadilha nessa simbologia toda. Você pode confundir autoria com aplauso. Então começa a escolher apenas aquilo que preserva sua imagem.
Esse eclipse pode mostrar dois extremos. Num deles, você se esconde para nunca oferecer nada que possa ser criticado. No outro, qualquer ambiente vira plateia porque o silêncio parece rejeição. Enfim, nos dois casos, o olhar de fora continua mandando. O ponto mais fértil dessa semana é perceber qual extremo dirige você. Para algumas pessoas, leão vai significar colocar o nome no próprio trabalho. Para outras, vai significar parar de transformar tudo em apresentação. Tem também uma camada ligada ao passado. Como assim? Esse eclipse acontece no eixo nodal Leão e Aquário, com o nó do Sul atravessando Leão. Então, formas antigas de conseguir reconhecimento podem começar a perder autoridade. Repara no personagem que recebia aprovação na sua família ou no seu grupo. Talvez fosse a pessoa brilhante, talvez fosse aquela que nunca criava problema. Então, quando esse papel vira identidade, qualquer mudança parece perda de amor. Mas crescer também envolve descobrir que você pode decepcionar uma expectativa sem abandonar a própria história. Ao redor do eclipse, o Mercúrio conversa bem com Netuno, com Urano, Vênus também forma um trígono exato com Urano, então isso pode trazer uma ideia inesperada, uma nova maneira de conversar ou um encontro que altera a sua perspectiva. Anota o que chegar, só não transforma o primeiro insight em decreto para os próximos 20 anos, é essa que é a verdade. E se essa leitura ajuda você a entender o céu sem viver assustada, se inscreve aqui no canal, que vai ser da hora ter você aqui toda semana comigo. Na quinta-feira, Mercúrio em Leão forma um sextil exato com a Vênus em Libra. Então, depois da pressão de terça, fica mais fácil dizer algo importante sem usar a verdade como objeto contundente. O Mercúrio quer colocar o assunto na mesa. Vênus procura uma forma em que a conversa ainda possa circular. É um bom dia para renegociar acordos, pedir uma resposta mais clara ou admitir que sua posição mudou. Mas harmonia não exige concordância permanente. Às vezes, a conversa funciona justamente porque cada pessoa aparece inteira. Então, se o eclipse mexeu com sua relação, com exposição, criação ou liderança, quinta-feira pode oferecer a primeira ajuda útil. Não precisa ser discurso definitivo, precisa apenas ser verdadeiro o bastante para abrir a próxima conversa. Então, na quinta-feira temos uma ajuda aí das harmonias do encontro. Já no sábado, Mercúrio encontra Júpiter em Leão. A cabeça ganha confiança, a fala fica maior. É um céu muito bom para estudar, publicar, apresentar uma ideia ou enxergar uma possibilidade mais ampla. Então, depois da incerteza do eclipse, isso pode devolver entusiasmo. Só para conferir se a promessa cabe dentro da agenda. Mercúrio com Júpiter pode transformar uma boa ideia em plano continental antes mesmo de alguém abrir a planilha da realidade. Também existe o risco do conselho não solicitado. Você começa respondendo uma pergunta simples e termina gravando um podcast no almoço da família. Fala, Mercúrio fica exagerada, Júpiter. Use essa expansão para dar horizonte sem ocupar todo o céu da outra pessoa. No domingo, Marte em Câncer se ajusta com dificuldade a Plutão. Então, uma parte quer proteger o que é íntimo, Marte em Câncer. Outra percebe que a mudança coletiva já entrou pela porta. Como assim? Se surgir irritação, talvez exista um medo de perder controle por baixo. Não transforme todo desconforto em guerra. O eclipse ainda está sendo assimilado. É uma semana assim, meio zonza, assim, então não leva muito a sério esses incômodos. A semana começa testando os seus acordos e termina ampliando sua voz. No centro, o eclipse retira uma referência antiga. O movimento mais inteligente agora é observar onde você já mudou, mesmo que ninguém tenha atualizado o roteiro. Evite decisões definitivas movidas apenas por ansiedade, mas não use a certeza como desculpa para continuar representando uma versão que já perdeu sentido.
E aqui entra uma diferença fundamental. Eu vou publicar um vídeo separado, um material separado interpretando o eclipse para cada ascendente. Esse vídeo ajuda a localizar qual área geral da vida entra em movimento para o seu mapa astral. Só que duas pessoas com o mesmo ascendente podem viver essa temporada de formas totalmente diferentes. O grau do ascendente muda as casas, o eclipse pode cair perto de uma cúspide, uma quadratura, ele pode fazer contato direto com o seu Sol, sua Lua ou outro planeta importante do mapa, principalmente se você é aquariana, leonina. É isso que mostra onde uma virada coletiva encontra a sua história pessoal. Por isso eu preparei o Eclipse Sideral, uma sessão dupla assim. Ele funciona como um kit de sobrevivência para essa temporada de eclipses que está chegando. Sobrevivência aqui significa clareza. Então, no material, eu analiso o eclipse solar do dia 12 de agosto e o eclipse lunar do dia 28 de agosto também. O solar mostra onde respostas antigas perdem força. O lunar mostra o que chegou a um ponto impossível de ignorar, um ápice de alguma questão. Então, você entende quais casas são ativadas, quais planetas do seu mapa recebem aspectos e o que os dois eclipses contam juntos. Porque olhar apenas para o ascendente é como saber em que bairro a história acontece. O mapa pessoal mostra o endereço e quem já estava dentro da casa. Então, o link para conhecer o material está na descrição desse vídeo e me conta aqui nos comentários em qual parte da sua vida a versão antiga já começou a ficar pequena. Se souber o seu ascendente, coloca junto aqui no comentário para a gente já começar a trocar essa ideia. Essa temporada começa com o eclipse em Leão e chega a outro ponto decisivo no eclipse lunar em Peixes do dia 28 de agosto. Entre um e outro, a história vai mostrar o que estava pedindo passagem. Um grande abraço e excelente semana para todo mundo.